Olá, meus caros. Hoje o assunto da nossa conversa é orientá-lo a respeito de como é que você deve proceder para incluir no preço de venda dos serviços que você presta os valores relativos ao ISS, PIS e COFINS que incidem nas empresas que são tributadas pelo lucro real. Vocês sabem que há uma diferença na forma de cálculo entre o lucro real, o lucro presumido e o simples. Então, essa conversa que nós vamos ter agora se aplica apenas àquelas empresas que são optantes do lucro real e que querem incluir no preço de venda dos serviços os impostos que incidem diretamente sobre o faturamento. Esses impostos são três: o ISS, o PIS e a COFINS. Nós não vamos conversar nesse vídeo a respeito de imposto de renda e contribuição social. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque o imposto de renda e a contribuição social, na teoria tributária deles, eles são concebidos para incidir sobre o lucro da empresa e não sobre o faturamento. Então, o formato de cálculo é outro. Hoje nós vamos falar apenas sobre como incluir ISS, PIS e COFINS. Para fins desse nosso vídeo, nós vamos usar percentuais que são os mais comuns para essas operações de prestação de serviço de quem é lucro real. Eu estou falando de usar 5% para ISS, de usar 1,65% para PIS e de usar 7,6% para COFINS. É importante que você consulte-nos antes de aplicar esses percentuais sobre os serviços que a sua empresa presta, para ter certeza de que eles estão corretos. Existem determinados tipos de serviço dentro do mesmo município que tem percentuais de ISS diferentes, e existe, para o caso do ISS, ainda a diferença do percentual de uma cidade para outra. Então, é importante que você seja bastante cuidadoso nisso. Até peço a você que fique atento quando você vai prestar serviços para empresas que estão fora do município onde você está instalado. Pode ser que o ISS tenha que ser pago na empresa, no município, melhor dizendo, do seu cliente, e não no município da sua empresa. E se esse for o caso, a alíquota de ISS pode mudar também. Então, seja cuidadoso com relação a isso. Da mesma forma, no PIS e COFINS, existem determinadas operações, são poucas, mas existem alguns casos excepcionais, que mesmo estando no lucro real, os percentuais aplicáveis não são esses que eu acabei de citar. Mas o ponto importante da nossa conversa não é que você compreenda todos os percentuais, e nem eu quero ficar aqui te entediando dando uma lista de percentuais que tomaria horas do teu tempo. Na verdade, eu quero que você compreenda como você faz para calcular o impacto disso no preço do teu serviço. Depois você nos consulta e a gente dá diretamente o percentual para a tua empresa em particular. Então vamos lá, vamos começar a construir o nosso raciocínio. Eu vou mostrar a vocês algumas tabelas com a ajuda do Felipe. Essas tabelas vão permitir que vocês vão acompanhando aí e construindo junto comigo esse raciocínio. O primeiro passo, e portanto a primeira tabela que eu quero mostrar para vocês, é uma tabela que indica quais são os custos diretos que você teve na prestação dos seus serviços. Eu estou aqui chamando de custos diretos, por exemplo, a mão de obra que o seu pessoal, os seus funcionários, aplicaram naquela prestação de serviço. Estou imaginando que para esse nosso exemplo, você gastou R$500 de mão de obra dos seus funcionários para a prestação de serviço. Eu também, para construir um raciocínio mais completo, estou supondo que parte dos serviços não foi o seu pessoal que executou. Um pedaço dos serviços você contratou uma outra empresa para executar. Vamos supor que você tenha gasto R$300 na contratação de uma outra empresa para executar parte dos serviços. E vamos supor, por fim, que você aplicou material nessa prestação de serviço, materiais que foram consumidos durante a prestação de serviço. Vamos imaginar que esses materiais custaram R$100. Portanto, se eu somo esses valores todos, eu encontro um custo direto de R$900 para aquela prestação de serviço. Bom, como você é uma empresa optante pelo lucro real, você tem direito a créditos de PIS e de COFINS. Esses créditos seguem uma regra muito específica, e eu até vou aqui comentar com vocês que para as empresas prestadoras de serviço, os créditos são muito limitados. Normalmente, isso não é uma regra geral, mas é uma tendência, o lucro real não é muito aconselhável para a prestação de serviços, justamente porque o impacto dos créditos do PIS e do COFINS são muito pequenininhos. Para você ter uma ideia, destes três valores que eu acabei de mostrar para vocês, que compuseram os custos diretos do nosso serviço,
estou falando dos R$500 de mão de obra, dos R$300 de serviços contratados de terceiros e dos R$100 de material aplicado na mão de obra, você só pode tomar crédito de PIS e COFINS dos dois últimos. A base de cálculo para crédito de PIS e COFINS, então, é composta dos R$300 que você pagou para outra empresa que fez parte da prestação de serviço e dos R$100 do material aplicado. O custo da sua mão de obra, por exemplo, não lhe concede direito a crédito de PIS e COFINS. Portanto, nós vamos aqui calcular o crédito de PIS e COFINS com base nos R$400, que é a somatória daqueles dois valores que dão direito a crédito. Nós podemos tomar um crédito de PIS de 1,65% sobre esses R$400. Isso dá um crédito de R$ 6,60. Nós também podemos tomar um crédito de 7,6% sobre aqueles mesmos R$400. Isso dá um crédito de R$ 30,40. Então agora eu vou fazer a conta de deduzir dos R$ 900 de custo os créditos de impostos que eu vou receber. Quando eu faço essa conta, 900 menos 6,60 menos 30,40, eu encontro o custo direto total dos meus serviços equivalente a R$ 863. Muito bem. Agora que eu já encontrei o custo direto total, nós temos que mudar de tabela, dar um passo adiante, para falar a respeito dos custos indiretos. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos partir da etapa anterior, do custo direto total, que corresponde a R$ 863. E vamos acrescentar a esse custo todos aqueles custos indiretos que você apurou aí na sua empresa. Para esse nosso exemplo, eu estou usando aqui um custo indireto de despesas comerciais equivalentes a R$ 50, outro custo indireto de despesas administrativas equivalentes a R$ 40, um outro custo indireto de despesas financeiras de R$ 30, e ainda deixei aqui um item de outros custos com R$ 20. Quando eu somo todos esses custos, 863 mais 50, mais 40, mais 30, mais 20, eu chego no custo total da minha prestação de serviços equivalente a R$ 1.003. Esse custo total de R$ 1.003, ele ainda não tem a margem de lucro que eu pretendo ter. Eu estou supondo que nós esperamos ter uma margem de lucro de 20%. Lembrando que eu vou pagar meu imposto de renda e minha contribuição social sobre a minha margem de lucro. Quando eu defino a minha margem de lucro, eu já tenho que pensar numa margem de lucro que me dê espaço para sobrar dinheiro depois de eu pagar o imposto de renda e a contribuição social. Mas isso é outra história. Eu estou aqui supondo que a nossa margem de lucro será de 20%. Então eu fiz 1.003 vezes 20% e encontrei uma margem de lucro esperada de R$ 200,60. Quando eu acrescento o custo total dos serviços, diretos e indiretos, à margem de lucro, a esse markup, eu encontro o preço dos serviços de R$ 1.203,60 sem os impostos. Isso quer dizer o seguinte, que se não houvessem impostos, eu podia cobrar do meu cliente R$ 1.203,60 e eu teria o lucro que eu desejo ter. Infelizmente, existem os impostos. E agora nós temos que dar mais um passo, vamos trocar a tabela, para conhecer esses impostos.